bem-vindo a mais um Com GYC, o comentário da lição dos jovens com a GYC. E para a gente começar assim com tudo, por favor, aproveita e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. Então a gente aproveita, fala assim, YouTube, esse vídeo é bom, mais pessoas precisam ver. Aí você também já dá o like e compartilha com seus amigos. Além disso, segue a gente nas nossas redes sociais, @GYC Brasil, e compartilha para os seus amigos da Sala dos Jovens. Sempre, eu particularmente, uma dica, se você vê algum trecho legal da lição do Jó, você fala assim na sala, gente, vocês assistiram o Com GYC? É um canal super legal da GYC, que tem vídeos toda semana, às 9 horas da manhã, nos domingos. Então fica a dica, tá bom? Você pode ser o marqueteiro da GYC, faça parte você também. Bom, pessoal, brincadeira essa parte, mas nem tanto, faça marketing da GYC também. Para a gente começar a lição dessa semana, que o título é No Deserto, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui entre amigos para poder compartilhar mais sobre a sua santa e boa vontade. Nós queremos te pedir para que o Senhor possa não só estar com a gente aqui nesse momento, mas com a pessoa que está do outro lado da telinha também, que as mensagens que forem ditas aqui possam fazer acalmar o nosso coração e nos levar para mais perto do Senhor também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, o tema dessa semana é muito interessante, porque a gente viu que os israelitas, eles testemunharam vários milagres que aconteceram, dentre eles a libertação do Êxodo, né? Libertação do Egito e tudo mais. E aí, eles estavam a caminho da Terra Prometida, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Na lição dessa semana, comenta assim, as demonstrações anteriores do poder de Deus sobre a natureza e sobre os ataques dos malignos dos soldados do faraó tornaram-se apenas lembranças distantes. Ou seja, o que estava acontecendo aqui era que agora eles estavam com um problema, e tudo que tinha sido feito antes da libertação de Deus, tudo que Deus tinha agido, agora dúvidas e incertezas começaram a aparecer aqui no caminho. Então aqui continua falando assim, presos no presente e diante de uma nova ameaça, eles culparam a Moisés e, consequentemente, culparam a Deus. Será que eles tinham que ter mesmo sido libertos? Não era melhor onde eles estavam? Porque eles estavam com medo agora de serem levados cativos novamente, porque o faraó estava vindo perseguir, enfim, tudo isso junto e misturado. E aí, pensando no contexto, né, de como os israelitas se encontravam, eu pensei das perguntas de hoje serem baseadas, ok, assim é o deserto que foi para eles, mas como que isso se relaciona com o nosso dia a dia? E aí vem a primeira perguntinha, que é, qual é o propósito de Deus ao nos conduzir por meio de experiências no deserto? E qual que é a importância da gente saber disso? Bom, para a gente firmar o nosso relacionamento com Deus é preciso desertos, né? O povo de Israel estava acostumado lá no Egito, no lugar que eles estavam. Então, o que acontece? Eles estavam passando por julgos, né, de opressão, mas eles não estavam vivendo toda a vontade de Deus lá. Eles estavam comendo as bebidas, ou comendo a comida e tomando as bebidas daquele local. O que acontece? Estavam vivendo como o mundo. Mas Deus queria que ele fosse um povo separado, santo, né? Um sacerdócio real, nação santa, escolhido de Deus, propriedade de Deus. E para ele se tornar um povo assim, ele tinha que ir para onde? Para o deserto. Então Deus teve o êxito de libertação do povo de Israel lá, e eles foram para o deserto. E lá eles passaram por provações. Deus tinha feito milagres na terra do Egito para confirmar e confiarem plenamente no Senhor poderoso, que era o Deus deles, é o nosso Deus. Então, isso é importante a gente entender. Porque, às vezes, depois de uma calmaria, vem uma controvérsia, uma tempestade para nos permanecermos fixados em Cristo. Por quê? Porque através dessas dificuldades, o nosso caráter vai sendo moldado. E às vezes a fé não é aquilo que eu vejo, a fé é aquilo que eu não vejo. E eu creio plenamente no que Deus está colocando diante de mim, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não sinta nada. A fé é crer somente em Deus. Então foi importante essa trajetória deles lá no deserto, para que eles firmassem o propósito de ser uma nação escolhida por Deus, para ser luz para as nações, para o mundo. Então, tudo tem um propósito, Não é à toa que lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que fala, tudo tem um propósito debaixo do céu, do sol. Então,
Deus tem um propósito para tudo. E a gente tem que entender e confiar nele, mesmo nas dificuldades, porque ele é a nossa esperança e a nossa certeza, mesmo que a gente não veja nada. Eu gostei muito do que a Bruna falou, né? Que as experiências, né, no deserto, na verdade, Deus usa para que o nosso coração seja renovado, transformado. Porque com Israel, ele sabia que o povo estava ali preso, né, vivendo da maneira totalmente errada, e ele queria que Israel fosse liberto, né, para que eles pudessem adorá-lo, né, em espírito e em verdade. Só que antes eles precisavam de uma transformação. Eles precisavam passar pelo batismo, né, do Espírito Santo, eles precisavam aprender de fato o que significava depender de Deus. E onde a gente depende de Deus? Não é na calmaria, não é no Egito, né? É no deserto. E é no deserto que a gente vai ter a necessidade de um Salvador, de um Redentor, de um Deus que está ali no nosso lado, nos guiando, mesmo em meio, né, ao dia, à noite, ele estava ali com Israel. Então, quando ele nos tira, né, da zona de conforto, e por mais que o Egito fosse um lugar de escravidão, muitos hebreus, né? Ali a história da redenção fala isso, que muitos hebreus estavam tão corrompidos que eles gostavam, né? Do Egito, né? Da cultura do Egito, das roupas do Egito, da comida do Egito, da música do Egito. E Deus, olha, eu vou tirar vocês daí, eu vou levar vocês lá para o deserto e lá em meio ao sofrimento, à dificuldade, vocês vão aprender de mim, que sou manso e suave, né? E aí eles puderam ter essa transformação. Com Moisés foi a mesma coisa. Moisés ele passou 40 anos, né, ali no palácio do faraó, acostumado com luxo, acostumado, né, com aquela cultura, e aí Deus tirou ele e ele ficou mais 40 anos agora num deserto para aprender também de Deus. Então o deserto é um lugar de santificação. Porque a verdadeira santificação, ela não vem no oba-oba, ela não vem no emocionalismo, ela não vem naquele conforto. Ela vem no deserto, quando a gente aprende de todo o coração o que significa depender de Deus. Mesmo que a gente não tenha certeza se a gente vai ter uma coluna de nuvem nos protegendo, pão caindo do céu, a gente confia que Deus vai estar lá ao nosso lado. Então, isso para mim é o que mais eu respondi, né, na minha lição também, essa parte de dependência de Deus. No finalzinho de terça-feira, tem uma parte que diz: o deserto pode ser um lugar de transformação, onde aprendemos a depender do Senhor de maneira mais profunda. Deus deseja que experimentemos sua presença mesmo nos momentos difíceis. Eu achei muito interessante a construção da pergunta, porque fala qual é o propósito de Deus ao nos conduzir por experiências no deserto. Ou seja, estaremos no deserto conduzidos por Deus, por mais difícil que seja. E, de fato, né, como os colegas trouxeram, é um momento de reflexão na nossa vida, sabe? Porque quando algo está ali na sua frente, você está vendo, você confia. Mas quando não está, é o momento que nós reconhecemos o nosso relacionamento com Deus como está. Porque, poxa, eu não estou vendo solução, eu estou sofrendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou achar que Deus é o culpado do meu sofrimento? Ou eu vou reconhecer que Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, e mesmo que eu esteja sofrendo, Ele está providenciando algo para a minha vida? Então, o deserto, ele é mesmo isso o que a lição trouxe, como um lugar de transformação. Então, como um lugar de transformação, ele torna-se consideravelmente necessário também para a nossa vida, né? Porque, se não me engano, foi o apóstolo Paulo que escreveu que a aprovação ela nos ajuda a ser perseverante. E mais lá em Apocalipse está escrito: aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. A gente não persevera no que está fácil, porque já está fácil. Então, o deserto, ele é esse ponto de transformação para a gente, e ali, como na perguntinha até mesmo, Deus nos conduz. Assim como Jesus esteve no deserto e esteve com Deus a todo tempo, nós também podemos estar no deserto e é necessário que estejamos com Deus a todo tempo. Isso que vocês comentaram eu acho muito legal, muito importante. E me remeteu uma questão que teve uma vez que eu fui conhecer melhor como que é um olival. E as oliveiras, elas florescem quando tá, assim, mudanças absurdas de temperatura. Quando tem uma quebra que faz com que elas, assim, como é que pode dizer? Elas não estão na calmaria da vida para elas florescerem.
Elas têm que passar por um perrengue assim gigante no quesito assim, mudanças de temperatura muito bruscas. E isso faz a gente pensar muito, né? A natureza de Deus também passa por essas questões e a gente vendo, né, como vocês falaram, foi ótimo. Eu também penso muito em Jeremias 29:11, que a gente entende que Deus nos conduz assim, ele tem planos de bem, não de mal, de dar a esperança para a gente de um futuro, né? E o futuro qual que é esse? É para que a gente possa estar com ele no céu, né? Então, tudo que Deus faz é para lapidar o nosso caráter, para que a gente possa estar plenamente com ele. E também tem mais uma questão que é importante a gente entender, que nos momentos de calmaria são os momentos para a gente se preparar para ter mais confiança e mais fé ainda em Deus, né? Quando tá em calmaria, a gente fala assim, tá tudo certo, deixa que depois, quando chegar o baque, a gente corre atrás, né? Para algumas coisas na vida a gente pode fazer assim, né? Mas com Deus, não. Os momentos de calmaria são momentos para a gente se fortalecer, para que quando a onda chegar assim com gosto, para a gente falar assim, não, Senhor, eu vivo com o Senhor, eu sei quem o Senhor é, né? Então, mesmo na tempestade, para reconhecer o Senhor ao nosso lado. Eu sei que eu falei de mar e o contexto era deserto, mas só para, né, complementar um pouquinho do que vocês trouxeram. E aí, ok, beleza. Deus estava conduzindo o povo no deserto. E a gente sabe que aconteciam várias coisas incríveis e especiais, como o fogo que ficava com eles durante a noite, que eu acho que isso é incrível. As nuvens durante o dia, a gente sabe do maná que caía todos os dias, exceto aos sábados, que na sexta-feira era em dobra a porção. E aí tem uma questão que eu queria perguntar para vocês. Tinha algum fator único que tornava o povo de Israel merecedor de uma revelação direta de Deus, manifestada pela nuvem, por exemplo? E se sim, por quê? Deus tinha mesmo que fazer tudo isso? Eu acho que esse fator, né, que você perguntou, Elisa, vai nos levar de novo a entender o caráter de Deus, né, o amor de Deus, a proteção que Ele dispensou a Israel de uma maneira tão especial, porque na verdade eles não mereciam nada. Porque mesmo que eles fossem, né, um povo que foi chamado, que foi escolhido por Deus para serem uma nação diferente, uma nação santa, né, e assim proclamar a glória de Deus no mundo, eles eram como nós, né? Eles eram rebeldes, eles eram ingratos, eles caíam, né, em pecado constantemente, eles não tinham prazer em guardar a lei de Deus, mas o Senhor amava eles e o Senhor protegia. Se a gente for abrir, né, por um aspecto assim mais amplo, o povo de Israel é uma miniatura da humanidade, porque assim, eu estava estudando hoje a lição dos adultos para passar para minha classe, né? Aqui é multifuncional, né, Elisa? A gente fica nos dois caminhos. Mas a lição também estava muito boa porque ela falou o seguinte: Deus, ele derrama o sol, a luz do sol, ele derrama as bênçãos sobre esse mundo porque ele nos ama, não porque nós precisamos fazer alguma coisa, né, para atingir o favor dele. E quando a gente pensa no cuidado, no amor do Senhor, nós temos que apenas aceitar, porque não tem um fator único que possa nos levar a isso. Eu entendo mais como uma revelação do caráter de Deus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, e Ele mostra que, olha, mesmo que vocês sejam, né, pessoas terríveis, né, eu amo todos vocês, né, e eu quero que vocês me conheçam para que vocês possam também me amar, mas não de maneira automática, mas de maneira intensa, né, que vocês primeiro saibam, né, possam provar que eu sou bom, a minha misericórdia dura para sempre, e aí vocês se entreguem a mim. Eu acho que a coluna de fogo, a nuvem, a rocha, né, que saiu água, o maná, os milagres, enfim, eram apenas provas, né, de um Deus de amor, né, que protegia Israel, mesmo que eles não merecessem. De fato, não tinha, assim, parando para olhar toda a história, de fato, fala, gente, por quê, né? Eles eram desobedientes, eles eram infiéis, e até quando eles tinham uma postura de fé, a gente, às vezes, no mesmo capítulo já não tinha mais. Por mais que a gente saiba, né, que não foi um capítulo por dia, por assim dizer, ou por hora, mas para você ver como era perto, o momento de não, vamos obedecer, e depois já estavam reclamando, falando, Moisés, o que está acontecendo? E depois, não, vamos obedecer, e depois não. E olha a paciência que Deus teve o tempo todo. Então, assim, de fato, Deus não tinha motivo algum para escolher o povo de Israel ou qualquer outro. E assim, não é, por mais que tenha sido há muito tempo atrás, não é distante de nós, porque de fato
não fiz nada para merecer o sacrifício de Jesus também, porque a minha fé também por vezes é vacilante, porque de fato eu preciso de Jesus para tudo na minha vida. E ele fez o maior sacrifício que ele poderia fazer para me salvar. Então, assim, nem o povo de Israel merecia, nem a Suzy merecia, e ainda assim Deus escolheu esse povo. Mas o que eu acho que torna a história mais especial é que Deus escolheu esse povo sabendo como é assim, Deus nos escolheu sabendo que somos assim, para que a glória dele ainda seja muito mais mostrada, ainda seja muito mais percebida, porque imagine também de outro lado, se falasse o povo de Israel fez tudo 100%, assim, 10 de 10. Poderia então se falar, não, mas Deus só amou esse povo também porque eles obedeciam em 100%. Então, a escolha de Deus, apesar do povo não ter colaborado, a escolha dele é perfeita, porque só mostra o quanto ele nos ama, o quanto ele é paciente e, assim, é um amor muito puro a ponto de, ainda assim, nos desejar ter com ele, assim, para a eternidade. Amém. E o único fator foi que Deus é misericordioso, né? Porque se ele não fosse misericordioso, com certeza nós não estaríamos aqui. Então, o Senhor mostrando o amor dele com o povo, assim como ele mostrou no restante da história da palavra de Deus na Bíblia. Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benevolência para com o povo dele. Então, Deus é bom demais. E ele é o nosso exemplo para viver e ter misericórdia também dos outros aqui na terra. Então, a gente precisa estar com essa comunhão com Deus, porque foi isso que Deus queria para o povo de Israel, a comunhão do povo com Deus, para que eles pudessem ser luz para as outras nações. E essa proteção que ele deu para o povo, mostrando, olha, eu estarei contigo até o final, até o fim. Confia em mim. Por que você está vacilando? Por que você está com tão pequena fé? Que povo de pequena fé. Infelizmente, também somos assim. E nós precisamos confiar nesse Deus de amor. E essa é a razão. Esse Deus de amor e misericórdia. Mas também é de justiça e juízo. E nós precisamos ter esse equilíbrio de entender os planos de Deus e o que Ele é. Saber quem realmente Deus é. É muito bonito que vocês trouxeram pontos assim lindos e a gente pode ver que em diferentes partes da Bíblia Deus ele está se revelando para o seu povo. E eu gostei muito como Samuel falou da gente ser de como Israel era tipo miniatura de quem nós somos hoje, sabe? Da gente realmente ver Deus cuidando deles, assim como Ele cuida da gente hoje, né? Então, mesmo sem a gente merecer, sem tudo isso, Deus continua revelando o seu amor, seu cuidado, a forma que a Suzy também trouxe, né? Se fosse 10 de 10, será que seria da mesma forma? Mas não, Deus ama a gente, mesmo nós sendo imperfeitos como somos, porque Ele vê até onde a gente pode chegar, que a gente pode ser perto dEle, porque a gente realmente pode ser com Ele, restaurados à sua imagem e semelhança, né? Então, eu acho isso tão lindo. E eu acredito também que é muito interessante, porque com o próprio povo de Israel, Deus já demonstrava o seu amor e o seu cuidado. Nas coisas simples, nas coisas relativamente pequenas. No meu ponto de vista, isso não era pequeno, né? Essas revelações assim, a gente vê, tipo, uau, eu acho que não é pequeno. Mas, assim, para eles, que uma vez aconteceu, os milagres, né? Cada uma dessas coisas que aconteceram foram a demonstração do amor e cuidado de Deus. E uma outra coisa que agora me deu um mega insight. Até no deserto, Deus, ele se revela como sendo seu cuidador e seu protetor. Porque todas essas coisas aconteceram aonde? No deserto. E mesmo no deserto, nesses momentos, Deus ainda revela o seu amor. Então, independentemente, né, das circunstâncias da nossa vida, dos perrengues, da montanha-russa de emoções que a gente vive, Deus ainda assim ele se revela para a gente. Né? E aí que entra a questão da gente pedir para que o Espírito Santo ele possa estar mostrando isso para a gente de uma forma mais plena, assim. Mas sem mais delongas, já falei bastantão, a gente vai para um momento super especial que é a dica de OIC. Bom, pessoal, para a nossa dica de OIC de hoje, recomendação especial do Patriarcas e Profetas, no capítulo 46, que é Bênçãos e Maldições. E eu gosto muito, vocês sabem, o Espírito de Profecia é muito especial, porque ele dá um zoom em tudo aquilo que a gente já está estudando, então ele amplia a nossa visão sobre tudo. Então fica a dica, leia,
para que você possa entender melhor o que acontece aqui em cada parte do que a gente está conversando aqui, e também para você compartilhar com seus amigos, né? Que coisa boa deve ser compartilhada. Livro, então, eu adoro, então mais ainda. Bom, pessoal, e para a gente ir para nossa última, infelizmente, nossa última perguntinha do dia. Como que a gente pode viver a experiência no deserto como Jesus fez? A gente viu com o povo de Israel, a gente teve um quê de falar assim, ok, podemos nos comparar com eles, mas e se a gente pegasse o nosso maior exemplo? Como que tudo isso funciona? E na parte de quinta-feira da lição, a gente tem um momento que diz o que é encorajador nessa história é que, embora Deus tenha levado Jesus ao deserto, não foi ele quem o tentou. A tentação vem somente de Satanás. Ele é o acusador de nossos irmãos, conforme Apocalipse 12:10, e sempre busca levar o povo de Deus à destruição. Cristo mostrou que, mesmo diante da perda da própria vida, é possível confiar plenamente em Deus. E esse tipo de fé só é cultivado com o tempo vivido no deserto. Esse cenário trazido, ele é importante porque nós, como conversamos, nós temos aquele momento ali de reflexão no deserto, e quando nós entendemos que o que provoca o mal não é Deus, a forma pela qual nós vamos atravessar o deserto, ela se torna diferente. E aí, quando a gente para um pouco para refletir no relato de Jesus no deserto, que a gente viu ali que a cada tentação que o inimigo de Deus colocava ali perante Jesus, ele respondia com um verso bíblico, com uma passagem bíblica. Nós entendemos que nós só estaremos aptos a lidar com a enganação quando nós conhecemos a verdade. Então, vejam, nós temos ali um momento de deserto que é difícil, nós sabemos que quem faz o mal não é Deus, e nós temos também o exemplo de Jesus, de como nós podemos vencer, que é aqui como a lição traz, confiar plenamente em Deus. Amém. Esse foi o exemplo que o Senhor nos deu, né? Essa vida com Deus. Jesus veio na terra o exemplo de que é preciso passar por um deserto, porque através desse deserto a gente vai para a nossa missão, que é o quê? Transmitir a luz de Deus para os homens. Então, através do deserto, nós vamos sendo testados. Muitas das coisas que a gente gosta, a gente tem que deixar de lado para viver a vontade de Deus. Com certeza, naquele período do deserto, Jesus sentiu fome, assim como o povo de Israel também. Sentiu sede, o povo de Israel também sentiu. Mas a diferença é que Deus estava com Cristo, porque Cristo estava confiando plenamente em Deus. E assim foi que ele teve força para vencer o deserto. Mas o povo de Israel ficava manquejando, né? Vamos dizer assim. Eles não confiavam plenamente em Deus e foi com que eles blasfemaram e pecaram contra Deus. Então, Cristo é nosso exemplo, é nosso único exemplo perfeito aqui na Terra, de homem que teve uma comunhão com Deus, que foi vitorioso até o fim. Então, que a gente possa confiar. Assim como Jó, um desses exemplos também, passou por grande sofrimento, mas mesmo na face de morte, ele falou, não, eu confiarei em Deus. E esse foi o ponto-chave para ele vencer também as dificuldades. E assim também Cristo Jesus, nosso sumo exemplo. Na morte na cruz, se ele não tivesse passado pelo deserto e essa comunhão constante com Deus, ele não teria vencido também. Então é preciso desertos na nossa vida, assim como Cristo passou também. Amém. Eu gostei muito desse último apontamento, né, que a Bruna comentou, porque eu estava vendo aqui o livro Desejar a Todas as Nações, capítulo 12, A Tentação. E aqui fala o seguinte, ó, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ele não convidou a tentação, ele não foi para o deserto, né, por qualquer motivo, mas ele foi ali para estar sozinho e, através do jejum e da oração, fortalecer a sua vida, né, a sua comunhão com seu Pai. E aí, nesse momento, né, quando ele estava ali sozinho, Satanás então encontrou, né, e ele foi ali fazer
a sobra de engano. Mas por que ele foi derrotado e Jesus vitorioso? Porque Jesus estava ali em comunhão. O deserto foi uma escola, né, um preparo também para Jesus Cristo, para que ele pudesse ser nosso exemplo. Então, ninguém vai vencer se não entrar no deserto. A gente não pode vencer querendo estar apenas no jardim, né? Porque até Adão, ele foi derrotado no jardim. E Jesus venceu no deserto. Porque ele estava cheio da presença do Espírito Santo. Então, eu acho que isso é o grande diferencial, né, para nós também. Uhum. Muito bom. Gente, desculpa, eu não me aguento, mas, Sassá, comenta o que você falou antes sobre Elias, que eu gostei bastante. Assim, o que eu estava comentando mesmo? A Elisa tem umas colocações surpresas, né? Eu falei assim que Elias, né? Ele também pode ser um exemplo para nós, né? Falando de Moisés, de Jesus, do povo de Israel no deserto, porque Elias foi levado, né? Ali, depois de muita dificuldade, ele se entregou ao desânimo, né? Também num deserto espiritual. Mas aí Deus o que ele fez? Ele enviou um anjo, né? Para cozinhar para Elias, né? Olha, come aqui um pouquinho, dorme e depois segue seu caminho, né? Então, para mim, isso é o cuidado de um Deus de amor, né? Um pai de amor. Obrigada, muito bom. Então, ó, que incrível, a gente encontra na Bíblia grandes personagens que passaram pelos desertos da vida, assim como nós passamos, e nós podemos aprender muitas coisas com o que eles passaram, assim como com Jesus, que eu acho que é fundamental a gente entender, e isso é em todos os momentos que Jesus está aqui na Terra, que isso acontece. E o que a gente vê que o ponto, assim, que mais impressiona a gente em relação a Jesus foi a dependência dele de Deus. A gente vê que em diferentes histórias, né, quando Jesus acalma a tempestade, qual que foi o diferencial, o que realmente aconteceu que a gente, como ser humano, muitas vezes não faz quando a nossa vida está transtornada? Confiar em Deus, depender de Deus, né? E aqui no deserto, na experiência do povo de Israel, não foi diferente. E muitas vezes, do meu ponto de vista, é triste, né? Porque muitas vezes a gente passa por grandes coisas com Deus ao nosso lado, mas quando tem alguma outra coisa que sai assim do que a gente esperava, a gente já fala assim, poxa vida, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Né? A gente passa por isso. Mas a gente esquece do que ele fez com a gente. Por isso que é muito importante, né, do meu ponto de vista, sempre que a gente passa por alguma coisa nesse aspecto, a gente fazer, né? E eu acredito que o Espírito Santo faz isso com a gente também, né? De fazer a nossa mente voltar lá atrás, falar assim, olha o que já aconteceu, assim, 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 o Senhor cuidou de você. Olha para os profetas também, na Bíblia, o que aconteceu com Jesus, né? E eu já falei isso, mas acho que é importante rememorar. Quando você passar por perrengue, ou antes de passar pelo perrengue, você já se prepara para fazer isso. De anotar os versos bíblicos que para você são especiais, que você fala assim, não, Deus me conforta dessa maneira nesse verso. Tem Salmo 91, tem o Salmo 53 ao 56, que são ótimos, Isaías 41, 10. Tem muitos outros que são momentos que a gente pode utilizar para a diversidade, na diversidade, né? E também a necessidade que a gente tem de pedir para que o Espírito Santo possa, mesmo em meio aos perrengues da nossa vida, nos mostrar Deus agindo em nós, né? Mostrando que Ele está cuidando da gente, que Ele não desamparou a gente. Então, eu gosto de brincar. Eu falo que eu gosto de brincar, mas é o que acontece comigo com frequência. Estou conversando com Deus e eu vejo às vezes eu tenho algumas preocupações, como todo ser humano, né? Eu vejo que Deus me responde muito no Instagram. Não quer dizer que vai acontecer com você? Não, tô falando que acontece comigo, tá? Então, comigo isso acontece muito. Acontece muito na natureza, que eu vejo o cuidado dele com a gente. Então, são coisas da gente pedir para que Deus treine o nosso olhar para ver ele atuando na nossa vida em diferentes questões. Aqui na parte de sexta-feira, eu gostei de muitos parágrafos, mas eu não vou ler todos, tá? Porque senão se eu fosse assim, Elisa, não vai mais parar de falar aqui. Mas é o seguinte, eu vou ler aqui um que fala justamente sobre o momento do deserto, que é o terceiro parágrafo, tá? Fala assim, ó. O Senhor havia prometido ser o Deus deles, tornando o seu povo e guiando-os a uma terra vasta e boa. E a gente pode entender que hoje nós estamos rumo a Canaã celestial, né? Então, hoje Deus promete ser o nosso Deus, que ele vai estar guiando a gente, então, para a gente estar no céu. Mas eles, os israelitas, estavam prestes a desanimar a cada obstáculo encontrado no caminho para aquela terra. De maneira maravilhosa, ele os tirara do cativeiro do Egito, para que pudesse elevá-los e enobrecê-los, fazendo deles um motivo de louvor na terra. E esse é o desejo de Deus para a gente hoje. Entretanto, era necessário que encontrassem dificuldades e suportassem privações. Não porque Deus era mau, até porque na palavra de Deus fala assim, olha, eu estou cuidando e eu falo o que está errado porque eu amo vocês, eu quero que vocês mudem, né, a forma de atuação.
Aqui, ó. Deus o estava tirando de um estado de degradação para ocuparem uma honrosa posição entre as nações e estar em condições de receber sagradas responsabilidades. O desejo de Deus para a nossa vida hoje é realmente que a gente possa voltar a ser o que a gente era antes com Ele, que nós sejamos restaurados à sua imagem e semelhança. Só que para isso aconteça, a gente vai passar por desertos, a gente vai ser quebrado, a gente vai ser remoldado nas mãos do oleiro, né? E esse é o maior desejo de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Ele ama a gente, Ele quer viver com a gente para sempre, né? Então, hoje a gente falou sobre o Êxodo, mas como comentário que eu gostei bastante, é uma miniatura do que Deus quer fazer com a gente hoje. E que a gente possa se colocar nas mãos de Deus. O que aconteceu lá no passado não tem que ser uma realidade para a gente hoje. A gente pode escolher e fazer diferente. Mas o que a gente tem que fazer? Buscar a Deus. A gente tem que realmente falar assim, Senhor, mesmo com as minhas dificuldades, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Me mostra a ver. Para mim tá tudo nublado, cinza, sem luz no fim do túnel. Mas me ajuda a ver a luz no fim do túnel. Deixa eu ter a certeza de que o Senhor está me guiando, está me conduzindo. Mesmo se tiver gente me perseguindo, com todas as coisas, mesmo que já aconteceu coisas boas lá atrás, me ajuda a ver, rememorar o que o Senhor já fez na minha vida. Né? E não ter medo de se entregar. A irmã White tem aquele verso que eu adoro, fala assim, nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos das coisas que o Senhor fez no passado e dos ensinamentos que Ele nos deu. Né? Então, que a gente possa, nos momentos de tranquilidade, no nosso dia a dia, a gente possa falar assim, Senhor, eu me entrego. Não só hoje, mas eu peço para que o Senhor me fortaleça, para que quando os momentos de dificuldade vierem na minha vida, que eu possa permanecer firme com o Senhor, custe o que custar. Bom, para a gente finalizar, infelizmente, porque foi muito especial esse bate-papo, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos, porque mesmo em meio às tempestades da vida, aos desertos da vida, o Senhor tem o maior desejo de estar ao nosso lado, nos guiando, e na verdade esses momentos são o que o Senhor nos dá para que nós possamos crescer, nos fortalecermos no Senhor. Pai, se porventura em algum desses momentos a gente foi fraco e a gente teve dificuldades para entender que realmente era do seu desejo que nós estivéssemos na situação para termos nosso crescimento, por favor, nos perdoa, Pai, e nos dê a certeza de que o seu maior desejo é poder estar conosco, que nós possamos confiar no Senhor plenamente. Que essa possa ser uma realidade na nossa vida, Pai, e também para quem está do outro lado da telinha. Que seu Santo Espírito possa estar conosco e que nosso maior desejo seja que nós realmente nos entreguemos a Ti todos os dias da nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Para você que acompanha a gente até aqui, foi muito bom ter a sua companhia. E aí você já sabe o que você tem que fazer de especial. Deixar aqui nos comentários o que você achou da lição dessa semana. Então, se você tem comentários especiais, coloca aqui que a gente gosta de ler tudinho. Compartilha com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. É mensagem de esperança também com todo mundo. E lógico, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Galera do meu coração, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês também. E você aí, que está do outro lado, até semana que vem. A gente se vê no próximo Conde Vai Ser. Tchauzinho!